Bem-vindos todos a mais um episódio da live ANTP Café. E agora a gente vai falar de um tema aí candente, né? Tarifa zero. Tarifa zero, claro, não é nova, né? A ideia começou, a gente sabe, né, com o Lúcio Gregory, que era secretário de Transportes da prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, na gestão que foi de 89 até 1982, e posteriormente, quase 10 anos depois, a cidade paulista de Conchas já oferecia esse transporte público a custo zero para os seus passageiros. Agora, 35 anos depois, cá estamos nós, né, em uma edição do ANTP Café, levantando a questão que é bem mais complexa, né? Tarifa zero, como é que a gente consegue conciliar inclusão social, sustentabilidade econômica e qualidade? Bom, mas antes da gente embarcar nos meandros dessa pergunta, eu, Alexandre Pelege, queria apresentar todo mundo, né? E antes dele, os patrocinadores que tornam possível a realização mensal do nosso ANTP Café. Começamos pela tradicional marca de ônibus Mercedes-Benz e temos também a colaboração da Empresa 1, da Nansen, da Citat, do aplicativo Citamob e da Eletra. Além disso, temos uma parceria institucional com a OTM Editora, né, responsável pelo Arena NTP, pela Latbus e o Diário do Transporte, juntamente com o podcast do transporte. Finalmente, a gente agradece a Transdata, que nos garante todo o apoio técnico e logístico na produção desses nossos encontros. Na nossa bancada, temos o engenheiro especialistas em transporte, o jovem Cláudio de Sena Frederico. Oi, estamos aí. E hoje, infelizmente, sem a participação da jornalista e escritora Fátima Mesquita, que está bastante doente, pelo que ela nos confidenciou mais cedo hoje. Mas os nossos holofotes estão nos nossos convidados. Dimas Barreira, empresário e presidente do Sindônibus do Ceará. Bem-vindo, Dimas. Olá, um prazer. E ainda o advogado e docente da Universidade Federal de Goiás, Francisco Mata Machado Tavares. Olá, boa tarde. Bom, e a gente convoca o Cláudio para abrir as portas desse nosso bate-papo. A bola é sua, Cláudio. Eu vou inclusive, já escolher para começar a conversa dirigida mais ao Dimas. Vamos dizer assim, a questão da tarifa zero está pegando, ou seja, ela está se espalhando, está gradativamente crescendo. A última vez que houve um número publicado foram 145 municípios com tarifa zero. Embora a maioria seja municípios menores, existem casos maiores, inclusive no estado do Dimas, Ceará, né? E a questão é a seguinte, como é que se obtém o recurso para isso funcionar? Quer dizer, como é que está acontecendo no Ceará, não só teoricamente, ou seja, como em teoria se obtém o recurso, da onde vem, como é que os operadores são remunerados, mas na prática
se isso está funcionando. Bem, essa é a grande questão, né? Eu acho que não há mais que se discutir, que alguma coisa precisa ser feita, né? A tentativa de manter sistemas funcionando exclusivamente sob tarifa, ela já não existe mais, né? Já não é mais viável, então essa discussão já nesse ponto fica vencida. E aí é uma questão de dosagem, de grau e de estudo do orçamento, né? Caucaia, que é um município muito comentado, é o município mais numeroso em termos de população que tem um tarifa zero pleno implementado no Brasil, porque tem vários tipos de tarifa zero implementados, que às vezes não é totalmente pleno, né? Caucaia não tem nem catraca nos ônibus. E Maracanaú é um outro município grande também aqui da região metropolitana, entre aspas, 250 mil habitantes, e também implantou tarifa zero, mas com um modelo um pouco diferente. Vou comentar um pouco da diferença dos dois. Mas o fato é, Caucaia não é um município que tenha qualquer diferencial fiscal. Não é um município rico, muito pelo contrário, é um município imenso em termos de área. Ele é muito maior do que Fortaleza, não sei se muita gente não sabe disso. Já tinha lá um sistema de transporte público organizado, então adotou tarifa zero. Já, salvo engano, foi em setembro de 2022, se eu não estou enganado, já está bem consolidado. E o fato para você ter uma ideia, a demanda quintuplicou, multiplicou por 5. Ou seja, olha o tamanho do alcance, né? Olha o tamanho do benefício, o centro de Caucaia batendo recordes. Precisa fazer um estudo mais aprofundado lá, tá, sobre Caucaia. Eu acho que merece, não só de transporte, mas a cidade como um todo, com todos os efeitos. O trânsito de Caucaia, olhos vistos, melhorou. O centro, o comércio do centro batendo recordes. Eu conheço algumas pessoas que têm negócios aqui no Ceará, que tem inclusive Fortaleza e Caucaia. E aí um deles é um grande lojista e disse, olha, as lojas lá não estavam nem no radar com nenhum diferencial, de repente elas são ano após ano recorde de crescimento de vendas. E aí as pessoas ficam, poxa, o que será isso? Porque a defesa do prefeito lá era transferência de renda, favorecimento de geração de empregos no município, porque também as empresas são beneficiadas, né? Será que essa transferência de renda que gerou esse impacto todo no comércio? Eu acho muito difícil ser só a transferência de renda. O fato é, as pessoas circulam, consomem, né? Mas esse é o dado interessante. Maracanaú também multiplicou por 5, também tinha um sistema de transporte já funcionando. Qual é a grande diferença? Maracanaú foi escolhendo públicos. Então, ele dá o cartão para os públicos que ele elege como direito ao tarifa zero deles. Começou pelos índios, depois estudantes, depois o pessoal de Bolsa Família. Ele foi ampliando. E aí eu pergunto, né? Ora, se a gente achava, né, que muitas vezes existe essa discussão, né? Será que as pessoas querem circular? Será que faz sentido você dar mais oferta e reduzir tarifa? Está aí o efeito máximo. Não sei o quanto é viável em outros lugares tarifa zero, tem 1000 questões para ser positivo e negativo. O fato é que você pode ir dando passos nesse sentido e está aí provado que, de fato, você tem uma ampliação muito grande, né, do uso e do acesso à cidade como um todo. Em contrapartida, em Belo Horizonte, a gente sabe que tem outra proposta de tarifa zero, ainda é proposta, né? Não existe programa em Belo Horizonte, e que se pensa num outro modelo para arcar com a conta. Seria, então, uma combinação de recursos do Fundo Municipal de Melhoria da Qualidade e Subsídio ao Transporte Coletivo, dos subsídios já existentes, de receitas de publicidade dos veículos e de multas aplicadas às operadoras. Também de uma novidade que seria a taxa do transporte público, a TTP. Então, aí eu vou fazer a pergunta, claro, para o nosso professor Francisco, como é que funciona essa taxa do transporte público e qual é a base legal para isso? Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde para todo mundo que nos escuta. É uma alegria estar aqui para conversar sobre esse tema, que eu acho que consegue juntar o que há de mais interessante, mas ao mesmo tempo tecnicamente sofisticado no âmbito do direito tributário, em sua confluência com o direito administrativo, e o que há de mais relevante e candente na nossa sociedade. Para a gente pensar nessa taxa, é preciso, em um primeiro momento, entender qual que é a natureza jurídica deste serviço público de transporte coletivo urbano.
ao que me parece, desde a Constituição de 1988, depois com a aprovação da emenda constitucional de número 90 em 2015, de alguma maneira a gente foi perdendo o entendimento sobre a seriedade constitucional desse direito. O fato é que a Constituição da República não predica nenhum serviço público como essencial. A saúde não recebe esse nome, a educação não recebe esse nome, a segurança pública não recebe esse nome, senão o de transporte coletivo urbano na forma do seu artigo 30. A Constituição da República, como sabemos, no caput do seu artigo 6º, que é uma cláusula que não pode ser modificada senão para ampliar, portanto uma cláusula pétrea, prescreve que o transporte é um direito fundamental. Essa mesma Constituição, como todo mundo sabe, no seu artigo 5º diz que todas as pessoas têm liberdade de locomoção. Isso posto, a gente percebe que está diante, de um serviço público essencial correspondente a um direito fundamental, e de um serviço público essencial correspondente a um direito fundamental, que é dever do poder público municipal, na forma do artigo 30. Isso, portanto, traz um regime jurídico equivalente ao da segurança, equivalente ao da defesa civil, equivalente ao da educação, ao da saúde, e que, portanto, não pode estar condicionado à disponibilidade de recursos da usuária ou do usuário. Você não pode, para ter acesso a um ônibus, para subir o ônibus, ou para, quando ele desce com a elevação, entrar com a sua cadeira dentro do ônibus, estar condicionado a uma prestação pecuniária, ou seja, a entregar dinheiro para alguém para ter acesso a esse dinheiro, esse recurso. Ele deve ser prestado universalmente para toda a cidadania, sob pena de uma situação inconstitucional. Tem uma figura jurídica que surgiu na Corte Constitucional da Colômbia e que hoje já foi assimilada em vários julgados pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que se chama Estado de Coisas Inconstitucional. Desde 1988, quando a regra, inclusive com regulação e lei ordinária no Brasil, é de se cobrar uma prestação pecuniária de quem ingressa no ônibus para poder ter acesso a esse serviço, nós estamos em um estado de coisa inconstitucional. Para falar sobre taxa, portanto, e sobre tarifa zero, essa é a primeira premissa. Mas há uma segunda premissa. Do ponto de vista do direito urbanístico e do direito administrativo, quem é a pessoa usuária do serviço público de transporte coletivo urbano? E a verdade é toda pessoa que se locomove pelos tecidos urbanos das cidades, subam ou não em um ônibus. E por que assim? Porque do ponto de vista geofísico, se todas as pessoas decidirem sair de casa com um veículo motorizado individual, seja a motocicleta, seja o automóvel, não há pavimentação que o permita. Não há controle atuarial de riscos sobre acidentes que o permitam. Não haverá sistema de saúde que o comporte. E as cidades vão simplesmente parar. Né? Veja os experimentos em Detroit, ou hoje, por exemplo, na região de São Francisco e Los Angeles. Vocês vão criando linhas e mais linhas e mais linhas e mais linhas, e a cidade não comporta. Porque para você chegar em algum lugar de motocicleta ou de automóvel, isso só é possível porque há espaço livre, condições ambientais e um número menor de acidentes porque alguém está indo de ônibus. Significa, portanto, que todas as pessoas que se locomovem na cidade são, sob o prisma do direito urbanístico e do direito administrativo, usuários e usuárias desse serviço. Com isso, a gente percebe que é dever do poder público, com seus recursos orçamentários, custear esse serviço, que obviamente pode ser concedido para prestação direta por particulares. Então, a empresa de ônibus ganha uma concessão, vai colocar os ônibus na rua, vai entregar o serviço ali na ponta para as pessoas, mas é remunerada por recursos do erário, por recursos do orçamento do município, como em qualquer serviço público concedido, seguindo o regime da Lei 14.133. Mas acontece que muita gente diz, ora, os municípios já têm problemas fiscais demais. Como é que eu crio um gasto adicional desse para as prefeituras, ainda que seja para adequar a uma situação constitucional, né? Ou seja, elas estão em inconstitucionalidade por cobrarem tarifa, mas agora elas vão ter, de qualquer maneira, que buscar recurso em algum lugar para poder custear isso. Há quem, inclusive, sustente isso tecnicamente. Diga, olha,
Eu estou criando uma nova despesa obrigatória continuada quando eu trago a tarifa zero bancada pelo orçamento do poder público. Isso, segundo o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exige ou receita adicional ou corte de despesa. Acho que ninguém vai defender que para ter tarifa zero tem que cortar recursos da educação, da saúde, da guarda municipal. Então nós temos que falar em receita adicional. E é aí que abre-se o debate sobre uma taxa. Se a gente vai lá no artigo 145 da Constituição, no artigo 78 do Código Tributário Nacional, a gente percebe que é possível cobrar taxa pela disponibilização de um serviço de utilização compulsória, colocado, portanto, à disposição das cidadãs e dos cidadãos, e que seja específico e divisível. Em manual de direito tributário, quando vai dar exemplo de serviço específico e divisível, sempre tem lá o transporte coletivo urbano. Quanto a isso, portanto, não tem a menor dúvida. Em direito tributário, o que a gente chama de serviço de utilização compulsória é o que em direito administrativo a gente chama de serviço essencial. Portanto, não há a menor dúvida. Esse é o único serviço que a Constituição chama de essencial. Não tem o menor questionamento quanto a isso. Por conseguinte, é possível a cobrança de taxa. Aí a pergunta é, mas essa taxa vai ser sobre o quê? Parece que os legisladores em Belo Horizonte fizeram a seguinte escolha. A gente pode usar um proxy, um atalho heurístico, e os empregadores que têm mais de 10 empregados pagarão per capita para cada empregado um valor por mês. Alguém diz, bom, mas espera aí, isso está tendo a mesma hipótese de incidência de algum imposto, de algum outro tributo. O Supremo já disse que, parcialmente, isso não é ilícito, isso é possível. A súmula vinculante número 19. Uai, mas espera aí. Alguns vão pagar, por exemplo, esses empresários, em nome de outros. Em direito tributário, não tem a menor dúvida de que isso é possível. Você pode ter uma figura de responsável tributário diferente daquele que é contribuinte imediatamente. Alguém pode dizer, bom, mas alguns vão pagar, mas outros vão usar sem pagar. O artigo 145 da Constituição fala em solidariedade tributária, incapacidade contributiva, e há 15 dias o Supremo julgou o tema 1282, que é a taxa de salvamento, a taxa de acidentes, que pode ser cobradas por corpo de bombeiros, e a hipótese de incidência é licenciamento do veículo. Se você está a pé e sofreu um acidente, o bombeiro vai te salvar. Se você está de carona num veículo, o bombeiro vai te salvar. Mas quem paga a taxa? Quem possui um veículo, porque é um atalho heurístico, é um proxy de uso do sistema. Então, aquele conceito de taxa que o direito tributário usava 20, 30 anos atrás, não existe mais. Depois do tema 1282 do Supremo e da súmula 19, é possível ampliar-se um pouco as hipóteses de taxa, desde que seja para a garantia de direitos fundamentais, como claramente é esse caso. Uma coisa que me preocupa nesse fato, Francisco, aliás, o que eu vou comentar agora vale para os dois, não é só. É que agora o Francisco falou, explicou uma estrutura jurídica legal, quer dizer, existe um fundamento legal, existe até uma obrigação legal, constitucional, etc, etc, etc. Mas no final, as coisas são feitas de acordo com a vontade do eleitor. Na realidade, é isso que acaba valendo, porque até mesmo a lei pode ser mudada pelo eleitor. Quer dizer, o eleitor pode pressionar para que os seus representantes mudem as leis, né? Então, minha dúvida está sendo o seguinte: o grande problema do transporte público hoje não é a tarifa ser cobrada ou não ser cobrada. O grande problema de rejeição ao transporte público, de perda do transporte público, é a sua qualidade inerente, a própria qualidade dele. Ou seja, o transporte público hoje, cada vez mais, não é concorrente do transporte particular. Ele é como se fosse uma rede de salvação embaixo de tudo. Ou seja, quem caiu e não parou em um lugar, para no transporte público, né? Então, isso dá ao transporte público uma característica, vamos dizer, uma fraqueza política. Quer dizer, uma fraqueza política de ter quem vote por tudo isso que você falou. Quer dizer, uma taxa, não sei o que, as empresas pagarem isso, fulano ser cobrado, etc. Tudo isso tem que ser feito porque o eleitor é a favor disso. E o eleitor é a favor disso não porque é uma hipótese que eu estou colocando para discussão, não porque ele tem na frente uma cenoura
que é o transporte público do jeito que ele é hoje, ou pior, ou melhor, né? De graça, mas sim alguma coisa tangível que ele critica, que ele quer. Ele quer que o transporte público... É o feijão com arroz, como dizem. Ele quer o transporte público que passe o mais perto possível da onde ele está e para onde ele vai, que passe com frequência, né? Que ao entrar ele consiga entrar, né? Que lá dentro ele consiga, de preferência, sentar, principalmente no transporte rodoviário. É uma coisa que eu tenho criticado muito. Não faz muito sentido esse negócio de viajar em pé, né? Você não viaja em pé no carro, por que viaja em pé no ônibus? Mas, enfim, tudo isso, e isso tudo não é resolvido pela tarifa zero. Ao contrário, se outras providências não forem tomadas, a tarifa zero agrava a situação dessas melhorias, né? Então, é um comentário que eu faço. Eu gostaria que os dois, até estou já, vamos dizer, popularizando a minha pergunta, de tal forma como se fosse a gente estivesse realmente tomando um chopp juntos, né? O que vocês acham disso, dessa dificuldade, o ideal, o que eu idealizo, e como é que eu consigo obter isso, e como é que eu consigo ser vitorioso nisso? Primeiro, quero concordar plenamente. É uma necessidade a revisão da questão da qualidade, o que é que se oferta, né, o que é que se entende por qualidade. O grande limitador de tudo é o mesmo, né? A tentativa de fazer os sistemas de transporte hipereficientes para tentar viver o máximo possível de tarifa, que essa tarifa tem que ser o mais módico possível, né? E cada vez mais difícil de fazer isso, né? É importante se lembrar que os sistemas de transporte eles foram permanecendo nas cidades, mas com a alta atratividade, né, de meios individuais, especialmente os que têm muito desregulados, né, eles são totalmente light, não tem CLT para encarar, não tem responsabilidade civil, não tem nada disso, né? Então, o que foi saindo do transporte coletivo? É justamente aquela pessoa que pagava inteira para andar a curta distância. Esse cara sustentava a conta toda, ele foi embora. Porque para isso o aplicativo individual fica muito competitivo. Quem é que ficou no transporte público? Quem tem gratuidade, quem vai para longa distância, quem tem descontos porque é beneficiário de alguma forma, né? Então você vai ficando só com deficitários no sistema de transporte coletivo e cada vez mais esse limitador de tudo se aperta. Então você começa a ter, para a tentativa de manter um serviço, você começa a piorar o serviço e vai entrando nessa espiral, né? A oferta vai baixando. Então, um reconhecimento disso. Vamos lá, esse é um ponto. O tarifa zero, não em todos os aspectos, ele vai causar uma piora da qualidade. Num primeiro momento, ele traz uma grande melhora, porque ele necessariamente vai pedir aumento de oferta, que é uma coisa que vem sendo corroída na maioria das cidades, porque você tentando sobreviver vai cortando a oferta e com isso você começa a ter problema de frequência. Quando você tem que atender essa nova demanda, você melhora a frequência do sistema de transporte coletivo, via de regra, em todos os lugares que aconteceu tarifa zero que eu conheço, isso aconteceu. A lotação é outro problema, né? Ela continua acontecendo, especialmente em horários de pico, mas outra característica interessante do tarifa zero, ele é muito bom em termos de produtividade do que se emprega ali como investimento nesse serviço. Por quê? Porque você não tem mais aquela distância tão grande dos horários de pico para os horários de entrepico. Você tem basicamente uma boa ocupação do sistema de transporte o dia todo, né? Então, assim, a discussão que o professor Francisco colocou, ela vai longe. E aí ela atende, Cláudio, esse seu anseio, porque a partir do momento que eu encontro maneira de sustentar o serviço adequadamente, eu tenho que tratar também da questão da qualidade. São as duas coisas, e por isso é tão difícil. Eu preciso de um preço público muito mais módico, de preferência zero. Eu estou tomando esse cuidado porque eu não acho que tarifa zero dê para a gente sair fazendo correndo, a não ser que a gente encontre essa solução orçamentária, mas a gente pode ir dando passos nesse sentido, mas eu também preciso revisar a questão da oferta e isso custa caro, né? Então são duas discussões importantes. Só para não deixar de comentar sobre isso, voltando aqui antes de falar mais, deixar o professor explorar aqui também a questão da qualidade, do orçamento, da taxa, que seria hiper desejável, né? Deixar de competir com outros serviços também essenciais no orçamento. Mas tem um aspecto interessante que a gente vê nas cidades aqui com tarifa zero.
Normalmente, essa discussão não é tão, apesar dela ser antiga, ela foi tomando corpo só agora, recentemente. Não se tinha muitos exemplos de tarifa zero. Eu, que sempre fui do ramo, sempre gostei do assunto, sempre estudei o assunto, entendia como um excluído do transporte a pessoa que não consegue pagar. A pessoa que está desempregada, não recebe vale-transporte, precisa se locomover e não consegue pagar. Para mim, esse era um excluído do transporte. Ele é um excluído, mas não é o único excluído. Vou dar um exemplo interessante. Eu, privilegiado, tenho dificuldade de sair da minha bolha, de não ser enviesado, né? Já comentei isso algumas vezes. Uma coisa interessante que se ouve hoje lá em Caucaia, eu almoço em casa. Eu nunca tive essa dificuldade, eu sempre almocei onde eu quis. Eu nunca deixei de dar um abraço na minha família, eu nunca deixei de dar um beijo na minha mãe. O cara, às vezes, recebia vale-transporte, mas ele levava comida fechado numa caixinha, numa marmitinha que vai perdendo qualidade ao longo do dia, não tem oportunidade de voltar em casa, não tem oportunidade de passar na casa da família, ele vai para o trabalho e volta a ter o que ele recebe. O Tarifa Zero amplia muito isso. Vou fechar essa análise dessa questão de acesso com um comentário que eu vi outro dia. Eu não vou comentar o detalhe de como é que surgiu essa discussão para não enviesar demais aqui. Mas era uma discussão política, ideológica, e uma pessoa dizia, era uma discussão de antagônicos em termos de ideologia, e um deles defendia o seguinte: a pessoa precisa tomar providência com a sua vida. Nós moramos num país que pode ter os seus defeitos, mas a pessoa encontra alternativas para mudar de vida se ela buscar. Nós não estamos morando num país tribal e nem numa ditadura. Então a pessoa consegue. Aí ele termina dizendo o seguinte: se lá no bairro onde ele está, se está dominado lá por uma facção de crime ou por uma cultura muito difícil dele sair, né? Aí ele fala: o ônibus anda todo dia, sai de lá. Veja como o Tarifa Zero, indo profundamente, é magnífico. Como é que sai de lá um cara miserável, que está numa situação, ele está louco para mudar de vida, mas ele tem que sair de lá todo dia? Aqueles casos que a gente ouve de uma criança que conseguiu uma oportunidade numa escolinha de futebol não sei aonde, mas não tinha dinheiro do ônibus, esse tipo de coisa. Então, assim, o grau de seriedade desse acesso, dessa cidadania que você promove, você dando capacidade de pessoas se locomover na cidade, ele é muito difícil de medir. Vou insistir, a gente precisava dar uma estudada boa no caso de Caucaia, até no caso de Maracanaú e outros, né, que sem nenhum diferencial arrecadatório, nenhum diferencial fiscal, enfrentaram a discussão e fizeram acontecer. Eu concordo plenamente com o que o Timo disse. Veja, hoje, ao menos uma porção do serviço, do recurso que vai custear o serviço, está vinculada à expectativa de arrecadação tarifária. Portanto, veja a potencialidade já detectada pela evidência empírica do círculo vicioso que se cria. Se vem menos tarifa, tem menos recursos, mesmo que a tarifa seja apenas uma parte desse orçamento, ela é uma parte relevante, há menos recursos para se investir na qualidade do sistema, o que significa tanto oferta como aprimoramentos para conforto de passageiros, etc. Ao haver menos qualidade no sistema, existem, portanto, incentivos indiretos do poder público para que as pessoas o abandonem e comprem sua motocicleta, vão para o serviço de aplicativos, etc. Com isso, haverá menos recursos. Está posto o ciclo vicioso. Sob o regime da tarifa zero, o que a gente faz? Existe aqui agora um serviço público que será prestado na forma da lei em consonância com mandamentos constitucionais como eficiência, que será prestado na forma da Lei Geral de Concessão de Serviços Públicos, com acompanhamento, com monitoramento, com avaliação, e depois fixa-se o orçamento necessário para o alcance dessas finalidades. Portanto, é muito mais provável, técnico-juridicamente, que a qualidade do serviço se aprimore sob o regime de tarifa zero do que sob o regime em que o custeio está atrelado a uma demanda que tende a ser decrescente justamente porque não há arrecadação tarifária suficiente. Você sabe, Dimas, que houve um grande jogador lá em Belo Horizonte, onde eu cresci, que foi revelado pelo clube rival ao meu, eu torço para o Atlético Mineiro, e ele só foi revelado por esse clube porque ele morava no Rio de Janeiro e um outro grande clube carioca não quis pagar para que ele comparecesse aos treinamentos o vale-transporte desde Bento Ribeiro, né, que é ali na periferia, para um bairro chamado Gávea. E aí ele conseguiu ir para Belo Horizonte nas divisões de base e o nome dele é Ronaldo. Veja o tamanho, a seriedade dessa questão. Isso foi coisa do Flamengo.
Não, é o Gávea. Gávea deve ser Vasco da Gama, né? Não, de jeito nenhum. Vasco da Gama nem vai a Gávea, nem sabe onde é. Bom, gente, eu acho que o papo está enveredando com um assunto muito importante, porque uma das questões fundamentais é que quando se falava em tarifa zero, e particularmente, né, esse assunto voltou a repercutir com muita força naquela história do não é pelos 20 centavos, tal, aí o movimento pelo passe livre. Então a questão ficou muito focada na questão do custo, né, na questão do que o passageiro teria de desembolsar, tal. E isso, na verdade, a gente tem percebido que vem mascarando os principais benefícios, né, que isso traz para a sociedade, né? Eu acho que tanto o professor quanto o Dimas falaram aqui, há vários outros aspectos fundamentais que são, inclusive, do ponto de vista de custo, eles são intangíveis. Quer dizer, como é que você vai medir, né, uma situação como você exemplificou agora do Ronaldo, né, ou como o Dimas falou agora, de uma pessoa que não consegue sair daquela sua bolha onde ela tem uma situação de vida ruim. Então, no instante que você cria, né, você democratiza o acesso à cidade, e a tarifa zero eu acho que é um dos pontos fundamentais, essa democracia, né, essa democratização do acesso, né, você acaba dando para essas pessoas uma qualidade de vida melhor. Então a gente fica pensando também na qualidade do transporte, quer dizer, mas a qualidade de vida é algo palpável, é algo, como você citou o caso de Caucaia. Aí vem a questão, né, que não quer calar, né? Como é que se mede essa qualidade, né, do ponto de vista científico ou do ponto de vista até de indicadores? Quer dizer, no instante que você cria um sistema, você tem que ter métricas para dizer se esse sistema está cumprindo ou não aquilo ao que ele foi proposto. E ao que ele foi proposto. Então, aí, no nascimento da proposta, você tem que dizer quais são os indicadores. Qualidade, né? E essa qualidade, como é que se mede e tal. Como vocês veem isso? Bem, essa é outra questão cheia de subjetividade, né? Eu me lembro de um professor meu da faculdade que dizia: qualidade é o que interessa ao cliente. Porque às vezes a gente fica daqui especificando qualidade do serviço que eu vou prestar e eu preciso ver o que é que ele atribui, né? O que é que ele chamaria realmente de qualidade. Mas a gente tem algumas questões que são tradicionais do serviço, né? A gente tem a frequência, tem o índice de ocupação, você tem, inclusive, maneira de acompanhar isso até por questionários, e você tem, num primeiro momento, a capacidade de perceber a intensificação do uso do transporte coletivo. O professor Francisco chamou a atenção aqui de uma questão importante, que a gente tem pouca consciência no Brasil das pessoas que às vezes ficam insensíveis às questões do transporte coletivo, porque entendem que não dependem do transporte coletivo. E muitas vezes esses são os formadores de opinião. Apesar de ter uma grande massa no transporte coletivo, você tem uma distância hoje da maior parte dos formadores de opinião nesse sentido. Só que é uma questão para a gente talvez evidente e que passa, como é que eu posso dizer, as pessoas se equivocam ao estarem insensíveis com isso, porque na verdade a cidade só está funcionando porque tem gente andando de ônibus. Um viaduto em cada esquina não resolveria se a gente parasse o transporte coletivo, né? A cidade infartaria, não teria como circular, inclusive quem não anda de ônibus, né? Não só eu vou chegar no lugar onde não vai ter alguém trabalhando, como eu não chego naquele lugar. Então, tem toda uma discussão que precisa ser ampliada. A gente consegue, com quem acompanha o setor, a gente consegue com facilidade falar disso tudo e as pessoas perceberem, mas não é verdade quando a gente se distancia das pessoas que acompanham rotineiramente o setor. Então, acho que essa parte de conscientização também é uma coisa que a gente precisa trabalhar, até para ver um ambiente político para aprovar, volto a dizer, o orçamento. Para finalizar sobre isso que a gente estava falando, Fortaleza hoje é uma cidade que tem mais ou menos 70% da receita das empresas ainda atrelada à arrecadação de tarifas, né? Tarifas são preços públicos também, não deixa de ser uma coisa muito análoga a um tributo, é praticamente um tributo fixado pelo executivo contratante do serviço,
né, com o objetivo de sustentar esse serviço. Em alguns aspectos muito parecido com a taxa, mas só para uso direto, né? Não é para quem é disponibilizado apesar de não usá-lo. Talvez essa seja uma grande diferença. Mas o fato é que você precisa de ter uma ambiência para se fazer essa discussão, porque enquanto você deixa a qualidade do serviço ligada à quantidade de pessoas que vão pagar por ele, a gente vai ficar eternamente nessa coisa de tentar fazer ele ficar hiperprodutivo, ainda assim a tarifa vai continuar subindo, porque os superavitários vão saindo e eu vou cortar a qualidade, expulsar ainda mais quem ainda está aqui. Então esse ciclo não vai acabar nunca. Quando eu passar a contratar o serviço de acordo com o que foi contratado, pagando por produção, né, e não mais por passageiro transportado, e sim por atender o serviço conforme ele foi especificado, você tira esse dilema, você tira esse conflito da equação e resolve a situação. Então, volto a dizer, se a gente tiver uma fonte dedicada ao tarifa zero ou à prestação ampla do serviço com gratuidade para muitas pessoas, eu não sei exatamente o que é que a gente consegue alcançar num primeiro momento, mas é aquela utopia boa, né, que eu vou dando um passo e vou me aproximando cada vez mais, né? Eu acho que esse caso a gente vai chegar numa amplitude de oferta de transporte gratuito generalizada, mas a gente precisa encontrar os primeiros passos, senão a gente fica só esperando dar todos os passos de uma vez, talvez não avance, a gente vai chegar lá, mas enfim, enquanto a gente avança, a gente precisa encontrar essa fonte que vai destravar tudo isso. Hoje, o limitador é sempre o mesmo, a tarifa é um limite político, mal calibrado, porque ela deveria ser muito mais baixa, mas tem um problema do orçamento, e o orçamento é o que você consegue lutando ali por espaço com os outros serviços que também são essenciais, e aí você fica com o serviço cada vez mais piorando. Só para você ter uma ideia, tá? A gente hoje em Fortaleza transporta metade, exatamente, até um pouco menos já, mas exatamente metade, quase exatamente metade, do que transportava há não tanto tempo, 10 anos atrás, 2015. Metade. Era 1.100.000 passageiros dia, hoje não bate em 550 mil mais. A oferta não cai na mesma proporção, tá? A gente caiu de 1.904 ônibus no melhor momento para 1.230 hoje. Então você pode pensar, puxa, então tem mais espaço nos ônibus, porque a demanda caiu mais do que a oferta. Não é verdade. Você tem uma série de limitadores quando você vai construir a rede de serviço do município, né, e você tem linhas que você não consegue reduzir nada, não porque ela esteja superlotada, porque ela já é uma linha muito pequena, a frequência já está baixa demais. Se você reduzir mais do que aquilo, você acaba de matar a linha. Então veja que você está administrando ali um processo de autofagia, e se a gente seguir usando redução de serviço como maneira de tentar equilibrar, já colapsa. Sendo que a gente está reconhecendo aqui do lado Caucaia e Maracanaú, que quando foi tarifa zero e ampliou a oferta, a demanda multiplicou por 5. Então não há dúvida, é inequívoco se discutir de que há demanda, desde que tenha preço de preferência zero, né, e oferta. Qualidade, para ser mais amplo. Ao que me parece, essa questão da qualidade é central quando se trata de qualquer tipo de política pública, em especial aquelas políticas públicas que estão voltadas à materialização por parte de uma ação governamental de algum direito fundamental ou serviço público essencial. Sabe que aqui na Universidade Federal de Goiás a gente tem um programa de mestrado e doutorado em Direito e Políticas Públicas, e o que a gente mais faz é precisamente pensar em parâmetros de avaliação, de monitoramento e de aferição objetiva da qualidade de serviços públicos. Acho que no que diz respeito ao transporte coletivo urbano, é preciso pensar nessa qualidade a partir de 3 principais eixos de avaliação. O primeiro deles diz respeito ao objeto, ao serviço propriamente dito. E aí esse objeto pode ser pensado de acordo com uma cesta de variáveis que serão medidas segundo diferentes indicadores. O primeiro deles, por exemplo, pode ser a fluidez ou não do tráfego. E a gente sabe que hoje há bons indicadores na engenharia de tráfego para medir isso. Então, o sistema de transporte coletivo urbano está garantindo que o tráfego, em geral, aconteça de modo a permitir maior fluidez?
Em segundo lugar, é preciso pensar a demanda. O serviço está atendendo a demanda e, ao mesmo tempo, garantindo que ela se retenha, sem que haja, portanto, opção por outros modos de transporte. Em terceiro lugar, o conforto, quantas pessoas estão indo sentadas, quais são os veículos que estão climatizados, etc, etc. Então, vem com esses indicadores para essa variável. Em quarto, a satisfação de passageiros e passageiras. Portanto, pesquisas de opinião com bons indicadores, surveys metodologicamente bem construídos que conseguem aferir a satisfação das pessoas. Finalmente, tempo médio de deslocamento, para além da fluidez de trânsito, mas o tempo médio de deslocamento neste modo de transporte, né? Pensando como estava antes, como está agora, como estará depois. É preciso, contudo, pensar num segundo eixo de avaliação e monitoramento da política, que diz respeito às suas externalidades negativas, aquilo que não é a pessoa andando de ônibus enquanto tal, mas que tem relação com o serviço. Então, a prestação desse serviço está contribuindo para uma melhoria das condições ambientais? E o que isso significa? Menos redução de gases de efeito estufa na atmosfera, menos necessidade de obras viárias, né? O Dimas muito bem fala, um viaduto em cada esquina se não tiver ônibus na cidade. Então, menos necessidade de obras viárias que vão impermeabilizar o espaço urbano, redução de acidentes ou não, com essa redução de acidentes, impacto no sistema de saúde, etc, etc. Essas externalidades negativas também podem ser medidas. Tanto as externalidades quanto o objeto, o serviço, são medidas do ponto de vista substantivo. Mas há também como pensar a qualidade do serviço a partir da maneira como os sujeitos o estão avaliando. Tribunais de contas, Ministério Público, as controladorias dos municípios, a participação social, audiências públicas, conferências. Então, essa cesta de estruturas institucionais para avaliação, somadas a esse diagnóstico técnico com variáveis e indicadores, permite um bom acompanhamento do sistema, até para melhor precificação, de modo a se estabelecer qual é o valor a pagar, o que é o mandamento da norma tributária de uma taxa. Porque com isso o concessionário sabe que ele terá recursos garantidos para investir, para comprar os melhores equipamentos, para colocá-los na rua. A cidadã e o cidadão sabe que o serviço sempre estará sendo prestado a contento e, caso assim não seja, tem a quem recorrer, inclusive do ponto de vista institucional, e é de se esperar, porque é o que a evidência tem demonstrado, que comece a ocorrer uma migração de outros modos individuais motorizados para o sistema de transporte coletivo urbano, que seria o melhor dos cenários, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de trânsito, do ponto de vista da própria cidadania. Eu queria, eu vou fazer uma pergunta agora que é diferente. Não é a mesma pergunta que eu quero para os dois, não. Mas é um sistema sequencial, né? Que é assim, primeiro, Francisco, você falou aí sobre o problema de que agora o empresário tem a segurança de um determinado dado recurso. Então, a primeira pergunta é a seguinte, quer dizer, porque o sistema, por exemplo, se for um pagamento que está incluído no orçamento, isso não é exatamente uma coisa muito segura, né? E a segunda coisa, os orçamentos podem ser mudados, e a força maior é uma coisa sempre, a força de interesse público é sempre associado a você ter direitos de romper pelo lado do poder público as suas obrigações, que não ocorre com o indivíduo privado. Então, você já sentiu a sequência da pergunta. No primeiro caso, eu estou perguntando, sabe, como é que nós podemos garantir que, mergulhando num sistema de tarifa zero, o serviço vai ter uma receita garantida? Esse é o primeiro. E ela continua, né, para o Dimas, perguntando se ele se sente satisfeito com essa segurança e se ele tem sentido que é seguro para o empresário a situação como é hoje e talvez como o Francisco explique também. Eu acho que essa é uma questão mais vinculada ao direito financeiro e ao direito administrativo do que ao próprio direito tributário. Então, o que acontece? A taxa é válida, a tarifa zero é devida. Há muito tempo havia até uma discussão no direito tributário que ensejou, por exemplo, a antiga súmula 545 do STF, que hoje já não vigora mais como a época em que fora expedida, que dizia que
serviço público concedido não pode ser custeado com recursos de taxa ou do orçamento, mas apenas de preço público ou tarifa. Essa questão está sepultada com a súmula vinculante de número 19. A gente sabe que o serviço público, por exemplo, de coleta de resíduos urbanos, mesmo quando concedido, pode ser prestado com recursos de taxa. Agora a gente sabe também, no tema 903, que está em julgamento no STF, o Supremo equacionou a questão nos seguintes termos: se o serviço é concedido, o cidadão paga a taxa direto para o concessionário ou o cidadão paga a taxa para o Estado entrega para o concessionário. Mas a dúvida quanto à possibilidade de taxa já nem se coloca mais no Supremo. Então a pergunta que se coloca é qual é o grau de segurança do concessionário, seja no regime de tarifa, seja no regime de taxa. Bom, se a gente pensar no caso da coleta de resíduos urbanos, fica muito mais patente que aquelas empresas concessionárias passaram a ter muito mais segurança, muito mais garantia do cumprimento do contrato por parte do poder público com o advento da taxa. Então já é uma importante analogia. Em segundo lugar, a proteção ao concessionário de um serviço público no nosso ordenamento jurídico não se dá em razão de tarifa, mas ela se dá em razão do regime jurídico de concessões públicas, que vai prever um equilíbrio econômico e financeiro do contrato, que vai prever o dever de pagamento do poder público, e mais do que isso, as concessões seguem um ciclo, né, seguem um prazo, que muitas vezes pode se acoplar, por exemplo, aos planos plurianuais, que são quadrianais, de modo que os recursos estejam sempre pré-assegurados no momento daquela concessão. E, portanto, quando você tem uma receita adicional na forma de uma taxa e um direito prescrito, por exemplo, na lei orgânica de um município, a disponibilidade orçamentária se torna um dever sob pena de judicialização. E assim é na maioria dos outros serviços concedidos, que, em geral, não implicam grandes problemas do ponto de vista do concessionário quando a receita entra, e é o caso esse com a taxa. Vou acrescentar um pouquinho aqui ao que o professor colocou, mas realmente acrescentando, nada a discordar. Primeira discussão, quando eu falo sobre isso com os colegas, e claro, eu sou um militante do transporte, mas eu tenho um viés de análise pelo lado empresarial, sou representante classista do setor pelo lado empresarial, e essa insegurança é tremenda. E tem razões para ser tremenda. Eu vou dar alguns pequenos exemplos. Na pandemia, a gente entrou, no início da pandemia, a gente viu uma redução abrupta de 80% da arrecadação, não existia subsídio aqui praticamente ainda, e a gente então se preocupou e começou a protocolar perante o nosso contratante pedidos de reunião para sentar e fazer uma revisão extraordinária qualquer, sem saber qual o produto dessa reunião. E dizíamos claramente, nós não estamos querendo passar incólumes pela pandemia, não. Nós queremos a garantia de que o serviço vai continuar existindo, porque ele está para colapsar. E realmente naquele momento eu cheguei durante algum tempo eu achava que era o fim e que ia ter que dar um reset. Eu falei, bom, o Brasil vai ter que encontrar uma maneira de fazer tudo funcionar de novo, então vão ter que nos salvar, mas morremos todos, né? Vão ter que nos ressuscitar. Foi essa a sensação que eu tive ali num dado momento no olho do furacão. Mas nós entramos com uma ação de revisão extraordinária e a gente pedia duas coisas nessa ação. Tem uma cláusula de revisão extraordinária que diz que aqueles fatos que são imprevisíveis, incalculáveis e tal, extraordinários, força maior, né, que eles são motivo para gerar revisão extraordinária. Então, mais objetivo, mais força maior, mais claro, mais incalculável, mais imprevisível do que uma pandemia, não sei o que pode ser. Então a gente pedia lá o seguinte, que a prefeitura seja notificada para fazer a revisão extraordinária. O que vai sair disso a gente não cobrava. E se a juíza achasse difícil, foi uma juíza no caso, se ela achasse difícil dar uma ordem que a prefeitura cumpra uma cláusula de contrato sem dizer qual é o produto, sem dizer que aumente tarifa, nem que coloque subsídio, a prefeitura estude e faça o que for necessário para manter o serviço funcionando. Então, que ela, se achasse isso difícil, como alternativa, ela podia nos chamar para uma audiência pública, para uma audiência de conciliação, para que ela acompanhasse. E a gente fez uma reunião prévia com ela, que você tem um sistema aqui no fórum, que você entra e pede, e não era a audiência ainda da ação, mas a gente teve a oportunidade de conversar com a juíza. E eu expliquei, falei, olha, vai parar tudo.
A gente tem protocolado, a prefeitura, nesse momento, claro, estava num momento delicadíssimo, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas ela tem nos dado mudo como resposta. Então, se você achar que não dá para dar um despacho que ela faça uma revisão extraordinária, chame para uma audiência de conciliação. Eu acho, na minha cabeça, era impossível alguém não atender um chamado para uma audiência de conciliação. Pois 9 meses depois, a juíza disse não chama para audiência de conciliação, porque eu não sei que consequência pode ter se eu chamar para audiência de conciliação. Então, assim, a segurança, ela realmente, no Brasil, é muito difícil você ter como se agarrar. O que é que eu digo para os meus colegas? Porque realmente você tem uma capacidade maior de sobreviver se você minimamente arrecadar uma parte disso diretamente com o usuário. Né? Você tem essa garantia de que alguma receita vai entrar. E eu digo, olha, do que é que adianta isso, sendo que ano após ano a gente tem tido contratos desequilibrados, isso não soluciona e eu fico com muito mais dificuldade de ter o que buscar, porque se eu vou para a justiça buscar alguma coisa, eu tenho uma ação, por exemplo, que é de 91, a gente foi ter ganho trânsito em julgado agora, esse ano, 34 anos depois, agora tem que ir para liquidação uma outra ação. Ou seja, a justiça não vai resolver minha vida. Eu vou sempre precisar de ter contrato, relação, sensibilidade, conscientização da população, comunicação, tudo isso vai sempre ter que ter. Mas eu concordo com o professor Francisco. Dado todas as hipóteses de insegurança, eu acho que é mais seguro ter uma previsão orçamentária, ter uma taxa que vai ser colocada num fundo dedicado para isso, né? E a gente, então, lutar por essa garantia, porque o serviço também não pode parar. Então, assim, realmente não é fácil. Eu estou falando aqui por mim, muitos colegas não me acompanham, porque são cachorro mordido de cobra, então tem linguiça, né? Mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Como a fórmula antiga não funciona mais, por mais que ela possa me dar uma falsa sensação de segurança, eu vou morrer um pouco mais lentamente, talvez agonizando e sofrendo muito mais. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar e não há nada que possa me prender ao passado, porque o passado não se sustenta mais. Eu acho importante, né, essa discussão, até porque eu acredito que quando o serviço público essencial, né, ele acaba se enraizando na comunidade, a comunidade o defende, né? Então entra governo, sai governo, troca prefeito, troca governador, troca presidente, o SUS está aí, né? O SUS existe e vai continuar existindo. Lógico que tem horas que cai um pouco a verba orçamentária, a hora sobe, tem um governo que dá mais atenção, outro dá atenção menor, mas na prática o sistema, né, ele está protegido, principalmente pela população, que começa a pensar aquilo que o Cláudio falou, né? O que seria de mim se não tivesse transporte público? Hoje, essa pergunta ela é respondida de várias maneiras, né? Eu posso pegar um mototáxi, eu posso pegar um Uber, né? Infelizmente, né? Agora, no instante que você oferece um serviço, né, que ele percebe que está muito além do que lhe oferecem as alternativas, ele vai dizer, não, eu quero que isso continue, né? Eu quero que isso permaneça, eu quero que isso faça parte da minha cidade, faça parte da minha vida. Que o grande problema no Brasil é exatamente esse, né, Dimas? Você faz um programa muito bacana na prefeitura e muda o prefeito e ele simplesmente destrói tudo que o anterior fez e se institui outra coisa e a chamada segurança jurídica, ora, né? Como diria, né, aquele ditado, a lei, ora a lei, né? Já dizia a Nora Ney, né, a grande cantora que o Cláudio tanto admira. Bom, então, eu não sei, eu queria passar agora a bola para vocês fazerem aí suas considerações finais, né? Infelizmente, esse papo podia continuar por muito tempo, mas a gente tem um limitante também de tempo. Eu queria, então, que cada um de vocês fizesse aí suas considerações finais para a gente, então, se encaminhar para o encerramento desse ANTP Café, que, nesse ponto, está sendo muito produtivo. Eu queria agradecer demais o convite, aprendi muito com as falas de todos vocês, foi um prazer conhecê-los, foi um prazer te ouvir, Dimas. E eu acho que a gente precisa lembrar, e o Dimas disse muito bem, qual é o mundo para o qual se caminha do ponto de vista urbanístico, administrativo,
político e, eu diria mais, civilizacional no futuro. A gente vive num mundo em que hoje, ali na região de Los Angeles, no horário de maior fluxo de veículos, os automóveis parados em ponto morto desperdiçam, portanto, uma energia tal, queimando combustíveis fósseis ou demandando energia elétrica, que poderia iluminar 3 milhões de pessoas sem acesso à energia na África subsaariana. A gente vive num mundo em que o automóvel individual ou vai pressionar pela construção de mais barragens, minas de lítio quando for elétrico, ou vai rivalizar com o alimento quando precisar de etanol, e aí você precisa plantar esse etanol e vai rivalizar com o alimento, subindo o preço de alimentos, ou é combustível fóssil com todas as dramáticas consequências climáticas que nós já conhecemos. A gente sabe que cidades em que há preponderantemente automóvel individual e motocicleta, haverá preponderantemente o binômio acidentes, com mortes de pessoas, geralmente da população mais vulnerabilizada, e uma retenção, um tráfego paralisado que gera um desastre para toda a economia. Além disso, como a experiência empírica tem mostrado, se as pessoas estão retidas no tráfego e a cidade não flui, o comércio local desaparece. Elas vão para os tais marketplaces, vão comprar cada vez mais na internet, o que depaupera as próprias cidades. Uma política como a da tarifa zero, além de produzir vantagens nos seus próprios termos, produz todas essas externalidades positivas, contribui para que as cidades sejam retomadas para sua própria população e, do ponto de vista econômico, produz aquilo que a gente chama de um multiplicador fiscal. Cada real que o governo coloca na concessionária para prestar um bom serviço de ônibus do orçamento pode virar R$1 e mais um pouco circulando pela cidade, porque vai ativar gente andando pelo centro, gente entrando no comércio, gente que não está gastando com saúde porque teve acidente, e, portanto, isso cria uma prosperidade cíclica nas cidades. É um modelo viável em ampla escala, e eu termino com o que o Dimas disse no início da fala dele. É um modelo que já se prova viável, não apenas naqueles municípios que têm receitas excepcionais, né, decorrentes de royalty de petróleo, por exemplo. É fiscalmente viável em todos os municípios. E para isso basta pensar em um desenho condizente com contemporâneo direito tributário, contemporâneo direito financeiro, contemporâneo direito administrativo, de modo a garantir um serviço que seja perene, de qualidade, gratuito para quem anda, mas viável para quem recebe a concessão. Bem, primeiramente agradecer aqui o privilégio de poder participar, poder ouvi-los. Professor Francisco, belíssimas as suas colocações. Anotei algumas coisas aqui porque eu estou discutindo novos recursos orçamentários aqui em Fortaleza sempre, né? E você passou alguns insights muito importantes. Eu vou finalizar chamando a atenção para um ponto que já é muito colocado, mas às vezes eu gosto de colocar a minha maneira de ver. Apesar de já estar bem batido, o professor Francisco, inclusive, tocou nesse ponto também, que é a questão ambiental. Outro dia eu aprendi, eu não sabia disso, mas eu vi uma matéria preocupante, que ela explicava o seguinte, eu não sei se eu não tinha visto ainda ninguém falar nisso. A questão do aquecimento global e da degradação ambiental nesse sentido, nessas causas, ela tem uma inércia. Hoje, se a gente interrompesse a emissão de CO2 nos níveis que a gente está, você não para o aquecimento global ainda. Você tem, por exemplo, o próprio descongelamento das calotas, ela libera uma quantidade absurda de carbono. E já está acontecendo. Então, até que você reverta isso, você leva tempo. Nós já estamos atrasados nessa conversa. Esse é o fato. E não há pegada de carbono menor para você se locomover na cidade do que andando de transporte coletivo. O sujeito bacana que passa aqui do lado de carro elétrico pode estar levando 4 pessoas dentro do carro, ele continua deixando uma pegada de carbono maior, ele continua travancando a cidade, deixando uma série de externalidades. É importante a gente entender que não existe o veículo zero emissão, isso é uma balela, é um mito. Mesmo ele sendo um carrinho elétrico, ele está abastecendo o carro dele na tomada, e se você vier aqui, essa é uma discussão para a gente ter outra hora, vai longe, você vier aqui para o Ceará, que é terra do sol e do vento, nós estamos aqui produzindo energia, quase metade da nossa energia à base de termoelétrica, e a metade dessas termoelétricas produzindo energia à base de carvão mineral importado. Então, não existe o veículo zero emissão. Energia é energia. A gente precisa se conscientizar.
precisa fortalecer transporte coletivo. A gente tem caminhos para isso, é preciso enfrentar essa discussão. E eu vou finalizar chamando a atenção para o seguinte: Fortaleza é um município que tem hoje, de 2 anos para cá, de 1 ano para cá, tarifa zero para estudantes. Não é tarifa zero amplo, mas tem tarifa zero para estudante, que há muito tempo se queria e nunca tinha conseguido dar. Agora a gente conseguiu avançar. Quando ele não anda de graça, ele paga R$ 1,50, porque aqui tem limitação. É 2 passagens por dia letivo, não cumulativas. Não usou 2 hoje, amanhã você não tem 4, amanhã você tem 2 de novo. São formas de você conceder dentro das limitações que você vai avançando na pauta, apesar de você não conseguir fazer ele de maneira ampla. Mas são maneiras inteligentes de ir se aplicando. O governo do Estado, dos poucos exemplos que se tem de gratuidade em região metropolitana de transporte, o governo do Estado também implementou uma política de gratuidade, chama Vai e Vem Livre. Então você tem aqui, hoje, estudantes que trafegam gratuitamente na região metropolitana, também limitadas a 2 por dia. Você já tem público de desempregados, tem todo um controle, um sistema de controle do Estado. A pessoa que está desempregada vai lá, tem direito a 10 passagens no mês para procurar emprego. Podia ser muito mais amplo. Se houvesse fonte de recurso dedicada a esse serviço, que é essencial, que já devia estar garantido, podia ser mais amplo. Não é, porque falta recurso. Então nós precisamos encarar essa discussão de frente. Não falta motivos urgentes, não falta exclusão, não falta benefícios que a cidade colheria, que o comércio colheria, a própria indústria, enfim, e a saúde, qualidade de vida, tudo mais. Então, acho que deixo aí esse último apelo, tentando tocar em questões urgentes e as consequências da limitação que a gente tem, né, de capacidade de sustentação de um serviço adequado, de acordo com a expectativa das pessoas e com o volume de oferta necessário, né, e num preço, como eu disse aqui algumas vezes, de preferência zero, mas o menor possível. Cláudio, suas palavras finais. Eu vou procurar ser o mais rápido possível, que é o seguinte: queria deixar claro algumas coisas, que é o seguinte: a ANTP em si, obviamente, jamais poderia deixar de ser favorável e preocupada com o transporte público. Então, não se trata aqui, de maneira alguma, querer levantar, vamos dizer assim, se o transporte público é bom ou ruim. Isso, para nós, é uma premissa. O transporte público é bom, não existe uma solução sem um transporte público, e a cidade e a sociedade e a justiça e até a concórdia entre as pessoas necessita do exercício de atividades coletivas. E o transporte público é uma das coisas interessantes para isso. O que realmente, e foi muito bem debatido aqui, se trata do seguinte: há uma nova ferramenta, uma nova arma nessa luta. Essa nova arma é a tarifa zero. Quer dizer, a tarifa zero é ou não é uma boa arma para isso, para a nossa batalha fundamental a favor do transporte público, se ela é uma arma viável e que cuidados nós devemos tomar para que ela seja boa, para que ela seja eficaz. Então, eu deixo só uma questão ainda aqui no ar, realmente, que é o seguinte: talvez uma das melhores soluções que ainda é que essas tais receitas adicionais que vão substituir a tarifa sejam canalizadas por um mecanismo de um fundo ou algum lugar assim, tipo assim, uma caixa d'água. Que haja uma caixa d'água, que essa caixa d'água acumule recursos e libere recursos sem estar vulnerável a mudanças políticas, simpatias, relações e etc. E que daí todos possam se sentir seguros da continuidade das condições em que os contratos são feitos. Então, é a única coisa adicional que nós não discutimos aqui, não conversamos, mas eu acho que o de resto está muito bem colocado, parece ser uma arma muito interessante e ela precisa ter, talvez, algumas proteções na área de qualidade e na área da segurança dos meios para que ela se torne realmente uma arma, vamos dizer assim, definitiva, que liquide o inimigo. Então, é isso. Eu espero que isso aconteça. Muito obrigado a vocês, tanto Francisco quanto o Dimas, agradeço muito a participação. A gente agradece aqui a participação do advogado e professor da Universidade Federal de Goiás, Francisco Mata Machado Tavares.
e também ao Dimas Ramalho, presidente do Sindiônibus, né, cearense. E eu, Alexandre Pelleggi, queria também fechar o programa de hoje agradecendo muito esse debate. Eu acho que a gente ampliou bastante esse conceito de tarifa zero, eu acho fundamental isso. E espero, né, que esse programa ele se replique aí para muitas pessoas que ainda têm um conceito muito tortuoso, né, vamos dizer assim. Eu queria agradecer, claro, agora a iniciativa, né, da NTP, da qual todos nós fazemos parte, e também a Eletra, a Citamob, a Citat, a Nansen, a Empresa 1 e a Mercedes-Benz, também a Transdata. Sem a força e o apoio dela, a gente não teria condições de realizar essa live. Bom, queria então agradecer a todos, tá? E, de um jeito ou de outro, dizer sempre que estamos juntos, né? Sempre pensando, analisando, contribuindo para o transporte público cada vez melhor no nosso país. Então, até o nosso próximo encontro e a gente fica por aqui.